Oi, gente, tô de volta, estamos de volta aqui no Feminivinho mais uma vez. Pra variar, eu não minto pra vocês, estamos gravando no mesmo dia, por isso estou com a mesma roupa. Eu tenho um tio, gente, que tá chamando minha atenção, perguntando se eu não tomo banho. Tá, tio, eu tomo banho, mas é porque a gente grava, devido à distância, no mesmo dia. Então eu tenho, naturalmente, como eu não sou rica, né, eu ainda não tô nesse momento da minha vida, pretendo chegar lá, quem sabe, né? Vamos ver. Se vocês curtirem se inscrever no canal, a gente pode até pensar sobre. Mas enfim, tio, eu tomo banho, a gente tá com a mesma roupa, eu já me justifiquei. Beleza. Pessoal, aula passada nós falamos um pouquinho, uma pequena introdução sobre história e sexualidade a partir do grande filósofo francês chamado Michel Foucault, né? Se você voltar um pouquinho aí no vídeo, você vai ver essa introdução que a gente abordou de forma rápida, né? Nada teórico, muito informal. E a gente falou um pouco sobre a questão do corpo na história, tanto o corpo feminino quanto o corpo masculino. Eu coloquei na aula passada não é um conceito, porque não tem ninguém que utiliza, eu não peguei essa frase de ninguém, é um tema pensado, né, uma palavrinha pensada por mim, que é corpo colonizado. E a Anne, que está aí do outro lado das câmeras, né, ela falou assim, explica o que é corpo colonizado. Então, eu não sei explicar o que é corpo colonizado, isso é uma ideia assim, que surgiu, porque quando a gente estuda história, por exemplo, do Brasil, os portugueses chegaram no Brasil e colonizaram o território brasileiro. Eu, particularmente, eu tenho essa visão com o corpo e o sexo na história. Eu acho que o sexo e a sexualidade, eles são colonizados de prática, eles têm imposições da cultura, do pensamento, da religião, do discurso do direito, do discurso médico, enfim, são N discursos que perpassam o sexo, seja ele masculino ou feminino. E aí, a gente chamou o Cadu aqui, prazer, Cadu! Prazer, ai, tudo de bom, a gente se conheceu hoje, gente, mas parece que a ideia foi fudido, né? E o Cadu veio falar um pouco pra gente de um problema muito sério, dentro da questão de gênero, não está dentro especificamente de gênero, mas perpassa essa situação, que é a questão da transfobia. A gente falou muito sobre a questão de violência contra a mulher, violência simbólica, violência física, né? O Brasil é o 5º país no ranking mundial de violência contra a mulher e 3º no ranking em relação à violência contra as pessoas transgêneros, né? Então, vou passar a voz pro Cadu, essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente, para falar um pouco sobre isso. Cadu, explica pra gente o que seria essa, eu não sei nem se a gente pode falar categoria ou conceito, o que seria trans, o termo trans? Então, Tati, é bem um conceito, na verdade. As pessoas até falam vulgarmente transgênero, mas a classificação é transexual. Né? Tá. Existem as pessoas heterossexuais e as pessoas transexuais. Claro que existem aquelas que não têm preferência sexual por nenhuma e estão em outras classificações, mas aqui, como nós estamos trabalhando isso, nos importa diferenciar essas duas. E as pessoas transexuais, elas podem ser aquela que realmente fez a cirurgia de sexo, fez a redesignação toda, e aquela que não fez, que é conhecida como travesti. Então, sim, o termo é um termo transgênero. O termo transgênero surgiu em relação a essa pessoa, que muitas vezes, popularmente, não fez cirurgia e ela é chamada de pessoa transgênero. Só que a palavra transgênero, ela implica exatamente no significado dessa pessoa. O que acontece? O indivíduo, ele nasce com sexo biológico, sim, que é em relação aos cromossomos e óvulos, etc. Biologia pura, né? Biologia pura. E ele tem o aspecto psicológico, o aspecto social e o aspecto biológico. Quando esses 3 aspectos estão em consonância, quando eles se encontram, uma pessoa, por exemplo, você nasceu sexo biológico feminino, sua orientação sexual pelo gosto por rapazes do sexo masculino, e você está de boa com o seu corpo, está tudo bem para você se aceitou assim. Há uma interação entre o aspecto psicológico, social e biológico. Quando não há essa interação, temos a pessoa transgênero, porque essa pessoa não houve uma interação desses 3 aspectos, então algo está errado. E é aqui que nós identificamos
que o sexo biológico, ele não significa nada. Porque o que é importante é a identidade de gênero. Então essa pessoa se identifica com o gênero, por exemplo, eu me identifico com o gênero masculino, embora eu tenha nascido com o sexo biológico feminino. Então não houve essa interação e o que deve prevalecer é o gênero, é a identidade psicológica e que ocasiona a identidade social. Porque quando essa figura não tem uma interação dessas três, de modo que a sua identidade psicológica prevaleça, e aí a social aceite como a maior, e veja essa pessoa, por exemplo, como um homem, no meu caso, essa pessoa vai sofrer. E aí vem os pensamentos de suicídio e tudo isso. Porque essa pessoa vai sofrer uma violenta agressão da sociedade sem até que percebam com pequenos atos do dia a dia e não aceitar essa pessoa pela identidade que ela se vê. Porque é assim que ela se enxerga. Quando ela olha no espelho, quando ela acorda, com qualquer coisa que ela faça. Então a pessoa trans, ela não necessariamente tem que gostar de sexo oposto. Pode ter um transgênero, por exemplo, que, vamos supor, eu nasci com um gênero feminino, biológico feminino, mas eu tenho identidade masculina, eu sou homem, mas eu gosto de homem. Isso pode ser possível, porque a identidade de gênero não tem nada a ver com a orientação sexual. A orientação sexual é construída através de atração, de aspectos psicológicos voltados para essa orientação sexual. A identidade não tem nada a ver com ela. A identidade você já nasce, você só descobre ou quando criança ou tardiamente, mas ela já nasceu com você. É uma coisa mais intrínseca, entendeu? Então tem essas diferenciações. É claro que a maioria das pessoas trans se relaciona com o sexo oposto, mas isso não é uma regra e nem significa que a pessoa é trans, tem que se relacionar com o sexo oposto obrigatoriamente. Existem trans que se relacionam com trans. Aí as pessoas dizem, mas para que virou trans então, se é um homem e uma mulher? Não é um homem e uma mulher. É um homem que é mulher. Caraca, você falando assim, me leva... Até quando, né? O corpo vai ser um lugar de hierarquia, enfim, de desigualdade. O corpo marca uma desigualdade que é uma questão incrível, seja ele masculino ou seja ele feminino, né? Eu, conversando com a Ana esses dias, a gente vendo, cada dia que passa a gente vai vendo aquele estereótipo da feminista, né? A feia, a magoada, aquela que é a sem marido, a que às vezes, muitas vezes assexuada, né? Isso já foi, a gente já está numa outra etapa e a gente ainda tem um discurso, seja ele político, seja ele jurídico, o Cadu tem um trabalho, gente, maravilhoso, que ele fala um pouco do seu trabalho, Cadu, pra galera, fala. Eu sou bacharel em Direito, né? E aí eu trabalhei com um artigo que falava sobre a situação das mulheres transgênero, que cumprem pena e não há uma individualização, uma proporcionalidade, uma humanização na pena. Então a situação dessas mulheres transgêneros e as várias violações de direitos humanos e de princípios constitucionais e infraconstitucionais. Então é um trabalho voltado para o direito, mas tentando alcançar essa mulher transgênero que está ali segregada da sociedade porque cometeu algum ilícito, mas está sendo tratada como se não fosse nenhuma pessoa, né? Com atos desumanos. Não diferente também das pessoas que estão aqui sem terem suas restrições de liberdade e também são expostas ao preconceito, à transfobia todos os dias e acabam sofrendo as mesmas degradações, que ela é psicológica. Caraca, tá vendo, gente? Tá vendo? Eu falo assim, a Scott traz uma frase que eu acho que define maravilhosamente bem, que é: diferença não é sinônimo de desigualdade, né? Não, nunca foi. Desigualdade é outra coisa. Então, até quando o sexo vai ser um lugar de poder? Até quando? A gente está num momento que eu acho que a Anne já fez sinal aqui umas 10 vezes mandando a gente parar de falar, mas foda-se, a gente não vai parar de falar, a gente vai falar, tá? Desculpa, eu xinguei. Já foi uma tardinha aí, nosso amigo editor. Enfim, Cadu, eu vou entrar agora no âmbito pessoal. Eu sei que já passou o tempo, quem quiser continuar, continua, quem não quiser, fecha a janelinha, tá? Mas deixa o like e se inscreve pelo menos, por favor, faz esse favor pra nós, tá? Se inscreva no canal, vocês vão gostar disso. Assim, não é querendo, digamos, invadir, mas é assim, como foi pra você? Como que foi pra você? A gente teve uma conversa aqui antes, ele falou que você falou que aos 6 anos
já se percebeu diferente, aos 10 anos você já realmente sabia que você, digamos, estava no corpo errado ou no corpo certo, né? Quem determina isso não somos nós, é de cada indivíduo. Fala um pouco pra gente da sua experiência, como é que foi pra você, que eu sei que é a experiência de várias pessoas, milhares de pessoas passam por isso, e pouquíssimas têm essa coragem de dar voz. É bem complicado. Como eu falei, alguns reconhecem isso cedo e outros tardiamente. Mais ou menos com 6 anos eu percebia que eu era diferente, mas eu aceitava o fato de que eu gostava de meninas, então eu pensava que era só essa a diferença. E eu não tinha também como identificar isso com 6 anos. Sim. Mas aos 10 anos, quando eu já estava me decidindo pela minha orientação sexual, eu percebi que eu gostava mesmo de menina e eu ainda sentia que tinha algo errado. E eu até brinco falando que o corpo é uma casca, né? Nós temos uma casca. E por que essa casca tem que determinar o que somos? O que eu sou depende muito mais do que eu penso, de como eu ajo, do que propriamente do corpo. E eu me via como homem desde então. Eu tinha atitudes e me posicionava como, e passei por muitas coisas por não conseguir me identificar no corpo que eu tinha e da forma que eu estava. Então foi muito complicado porque eu já sentia que eu era diferente. E eu pensei, eu preciso conquistar uma espécie de independência primeiro, para depois eu poder falar para a sociedade. Sociedade, eu sou trans, porque eu sou um homem e estou aqui preso nessa casca, né? E aí eu enfrentei muitos problemas em razão disso, principalmente por ter dito tardiamente. E me feito entender tardiamente. Era uma expectativa em torno do seu corpo. Exatamente. Então as pessoas, elas te rotulam. Uma vez que primeiro você era uma pessoa que deveria ser heterossexual e você não pode ser homossexual, e aí você está errado por isso. Mas quando você fala que você não é homossexual, você é transexual, portanto um trans hétero, que você gosta do sexo oposto, você também está errado. Você não pode ser também. Caraca. Antes você fosse só homossexual. Então, de repente, o que era errado para a sociedade parece mais aceitável do que aquilo que você realmente é, porque eles não conseguem entender. E assim, me remeteu agora, por exemplo, o fato da Daniela Mercury, da Fernanda Gentil, da Globo, que era casada, tudo, e depois se assumiu num outro relacionamento com outra mulher e tal. Como é que você vê essa questão de caixinhas, que tem que colocar a nossa sexualidade em caixinhas? Ou você gosta disso, ou você gosta daquilo. Sabe, como se a gente não pudesse gostar de outra coisa. Exato, de você não pudesse transitar, o seu corpo não pode transitar em alguns lugares. É que nós, ao longo do tempo, nós perdemos nossa liberdade. O povo fala que nós somos livres, mas não somos. Século XVIII, século XIX, Foucault, aula passada. Em momento nenhum, porque até na nossa sexualidade a sociedade tem que mandar e seguir diretrizes. Então, se você nasce com gênero biológico feminino, você tem que gostar de um homem, tem que se casar com ele, tem que formar uma família, porque senão não haverá mais famílias. Você simplesmente não pode gostar de uma outra coisa. Mas existem pessoas que se apaixonam por seres humanos. Então, eu gosto de ser humano, seja homem, seja mulher, mas eu gosto de ser humano. E acontece muito de muitas mulheres, por terem nascido em uma época que era ainda mais complicado do que agora, elas esconderem esse sentimento que elas já tinham e deixar isso muito bem ali na caixinha dentro de si e viver aquilo que a sociedade pregava. Só que não adianta, porque vai chegar um momento que aquilo vai se tornar grande demais para estar naquela caixinha e essa pessoa vai ter que liberar isso e ser um pouco livre, porque senão ela não vai alcançar uma felicidade. E aí é onde acontece esse tipo de coisa. Gente, que aula de humanidade, né? Isso, assim, é maravilhoso. A gente vai encerrar por aqui, porque a Ana já tá levantando a mão ali, fazendo malabarismo. Para. Eu ficaria horas, tomaria 4 garrafas de vinho aqui com o Cadu, porque é um assunto maravilhoso. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente não vai demorar para postar o próximo vídeo, prometo, tá? A gente tá dando um jeito nisso. Cadu, você é maravilhoso. Muito prazer estar aqui. Coragem para enfrentar esse mundo, coragem para enfrentar a heteronormatividade. Beijos de luz para todos esses seres humanos que acessam e inscritos nesse canal. Próxima vez, gente, chega mais. Beijos. Saúde.